Então, primeiro eu queria agradecer aí a adesão de todos vocês para participar desse webinar. Esse webinar aqui a gente já tinha programado de realizá-lo, né, para apresentar o projeto, a plataforma Boi na Linha, mas também o protocolo de monitoramento de fornecedores de gado. Mas a gente tinha também uma previsão aí para o mês de abril de ter um evento de lançamento do projeto, o que foi inviabilizado pela situação atual que a gente tem, né? Mas que a gente vai realizar de fato aí para a gente poder ter uma aproximação maior e apresentar melhor todos esses produtos, né, e abordagens que a gente vem realizando com a plataforma Boi na Linha. Tá? Bom, antes de começar a apresentação, eu queria apresentar a equipe que está por trás desse webinar, a Jéssica, de Comunicação de Imaflora, que está dando todo o suporte de operação aí, gravação, né, a organização do tempo, do espaço. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Também queria apresentar a Cecília, que é a nossa organizadora técnica dos materiais que a gente está trabalhando na plataforma, né? E aí ela é no meu suporte técnico e hoje vai estar responsável aí também por sistematizar as perguntas, organizar as perguntas para a gente ter uma fluidez aí, aproveitar o tempo de perguntas, né? Bom dia, pessoal. E também a Luíse, que é apresentar, ela é a nossa assessora específica, assessora de comunicação específica da plataforma Boi na Linha, né? Que está também aí dando suporte na organização desse webinar. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, então, bom dia a todos. O webinar hoje está sendo gravado. Nossa intenção é legendá-lo e traduzir também para o inglês, para poder fazer uma disseminação maior dessa trabalho, da iniciativa. Tá? Ele está dividido em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai ter a apresentação da plataforma Boi na Linha, mas também a apresentação do protocolo, né, que é um protocolo de monitoramento, que é um dos elementos centrais aí do trabalho, né, primeiro marco, e depois 15 minutos, que a apresentação vai levar mais ou menos 30 minutos, tá? Não tão preciso assim, mas mais ou menos 30 minutos, e 15 minutos que a gente possa fazer um debate, aí, uma rápida esclarecimento de dúvidas, né, alguma discussão. Tá? Então eu vou compartilhar a minha tela. Aí eu vou pedir, né, para manter os microfones desligados, né, para a gente poder ter só o som da apresentação sendo capturado. E também, né, a pessoa fazer a pergunta pelo chat, né, a gente não sabe quantas perguntas serão, o tempo é curto, né, então a gente faz fazer as perguntas pelo chat, a Cecília vai colecionando essas perguntas por tema, e a gente tenta fazer aí melhor organização das perguntas, né, para a gente aproveitar melhor aí o tempo e tentar cobrir o maior número de temas possíveis. Tá ok, gente? Então vamos começar. Bom, então me apresentando agora, né? Meu nome é Lisandro, eu coordeno o projeto, sou coordenador de projetos na área de clima e cadeias agropecuárias de Imaflora e estou hoje coordenando o projeto Boi na Linha. Tá? O projeto Boi na Linha, né? Ele é uma iniciativa do Imaflora que ele toma forma agora esse ano, mas é uma iniciativa do Imaflora que a gente vem atuando há algum tempo, né, no âmbito aí dos compromissos públicos da pecuária na Amazônia de eliminação do desmatamento, né, no bioma. Então a gente vem desde lá de 2012 atuando dentro do processo de auditoria, apoiando aí o início desse trabalho de auditoria nos frigoríficos em atendimento aos compromissos, né? E aí, nesse ano, na verdade, no ano passado, né, com o apoio do Ministério Público Federal, a gente iniciou um processo de reorganização das abordagens que os frigoríficos e o setor envolvido tinham em relação ao monitoramento, né, para estabelecer uma linha única de conduta, né, e poder começar a termos um grau de atendimento, né, que fosse baseado em aspectos unificados, né, para ter uma harmonização do monitoramento das outras ações, né, e a gente conseguisse, de uma forma ou outra, né, qualificar esse processo de monitoramento, né, e aí depois, posteriormente, o de auditoria, mas também ampliar
né, tanto a adoção por outras empresas, né, em relação aos critérios e aos compromissos, mas também ampliar o atendimento aos critérios, né, que é também uma limitação muito marcante. Então, foi nesse ambiente, né, que no dia 19 de fevereiro, junto com o anúncio da aprovação do protocolo de monitoramento de fornecedores de gado na Amazônia, que a plataforma Boi na Linha foi lançada ou anunciada, né, como sendo aí a estratégia institucional do Imaflora para trabalhar dentro desse tema. Tá? Então, eu vou apresentar um pouco sobre o que é o Boi na Linha. Né? O projeto tem o objetivo aí de fortalecer os compromissos, né, dentro do Bioma Amazônia, relacionado à cadeia da carne bovina, né? E aí fortalecer de que maneira? Né? Criando instrumentos, criando informação, gerando espaço de diálogo que impulsione sua implementação. Né? Então, como eu falei anteriormente, né, impulsionar a implementação no sentido de colocar em marcha, né, adiante, ampliação da adesão por empresas, ampliação do atendimento a critérios, né, e essa organização dialogada, consensuada, negociada dos elementos que vão estabelecer o processo de monitoramento. Tá? Então, assim, a ideia, né, de ter esse nome, de estar na linha, né, é seguir essa linha de conduta igual dentro do ambiente onde a gente tem, hoje, pegando o mês de março, né, a gente bateu recorde aí com um aumento muito alto de desmatamento na Amazônia, né? Então, isso significa que o risco da cadeia em termos de produção, pensando em alteração do ambiente, ele é alto, inclusive o risco econômico para as empresas, né? Então, a responsabilidade da social e ambiental das empresas começa a ampliar, isso vai sendo incorporado nas suas políticas, né? E aí acaba gerando um aspecto também aí que pode surgir como exigências de contrato na relação comercial. Então, a ideia de trazer essa perspectiva da linha, né, de conduta unificada, né, vem com essa perspectiva também de atender um mercado consumidor que quer ou pode fazer exigências em relação à cadeia de fornecimento. De que maneira a plataforma atua, né? A gente tem um foco muito forte no engajamento de atores, né? Hoje a gente tem um trabalho bastante forte aí com o Ministério Público Federal, mas também com as empresas, né, do varejo, empresas frigoríficas, né? E aí gerando esse processo de capacitação de parceiros, né? Capacitação via disponibilização de informações, via criação de eventos de treinamento, né, workshops, com frigoríficos, com o varejo, com empresas que prestam serviço. A ideia é a gente gerar esse ambiente de treinamento e capacitação para todos os envolvidos nessa cadeia, né, e fortalecer, assim, a implementação dos compromissos. Para vocês terem uma ideia, né, hoje a gente está em diálogo em 5 estados do bioma, né, dentro da Amazônia, o Pará, o Amazonas, o Acre, Rondônia e o Mato Grosso, né? Temos previsto aí para esse ano a realização de 15 eventos de capacitação em monitoramento e auditoria, né? Então, a gente está numa fase agora que a gente construiu o documento, protocolo de monitoramento, né? Estamos construindo o protocolo de auditoria e já começamos a iniciar a capacitação, né? Então, já junto com os procuradores do Mato Grosso e o procurador do Pará, né? A gente realizou 3 workshops, né? Um em Cuiabá foi o primeiro workshop, o segundo workshop em Belém e o terceiro em Marabá, ambos do Pará, né? E aí onde a gente teve como destaque, né, um apoio bastante ampliado dos atores envolvidos, né? Então, em ambos os estados teve apoio do setor de frigoríficos, né, estadual, também o apoio do setor de varejo no estado, né, via associações, e os procuradores também fazendo esse apoio. No evento, também, outro aspecto de destaque é que os frigoríficos participantes, que foram mais de 30, eles entenderam o protocolo, viram como algo que já está na rotina de boa parte deles, né, possuem ferramentas de monitoramento, né, e um ou outro ponto gerou um pouco mais de questionamento sobre a sua implementação, né, e depois em detalhe maior em relação a isso. Mas esse workshop a gente também conseguiu coletar informações que vão subsidiar os ajustes contínuos aí programados dentro do protocolo de monitoramento.
Bom, então um pouco da plataforma, ela atua que a gente chama do pupil de ouro, né? É o sistema MRV, costumeiramente a gente utiliza esse termo, né? Que é o monitoramento, né? E aí é o monitoramento a gente busca de modo mais eficiente, com critérios mais precisos, né? A ideia da unificação desse processo de monitoramento, a verificação, né, das informações por meio de auditoria, né? E auditoria que seja robustas, né? O suficiente para dar conta e segurança a uma cadeia que consome esse produto, né? E o processo de relatar, né? De contar a história, e a história contada tanto para quem quer saber e ter segurança na questão do produto, mas também a história para a gente, para os próprios operadores entenderem onde eles podem promover as suas adequações e melhorar as boas práticas na execução da sua atividade de monitoramento. Mas aí também tem, né, o lado da demanda, né? O que a gente vem organizando, discutindo com eles, em forma de conseguir também fortalecer o atendimento aos compromissos, né? Então, hoje a gente tem uma discussão em relação também, na perspectiva de unificação, estabelecer um guia de elaboração de políticas de compra de carne bovina, né? Com a perspectiva de que todas as empresas do varejo, e aí a ideia de ampliar a cota caro também, adotem os mesmos elementos em relação à originação de carne, compra de carne, né, oriunda do bioma Amazônia, e que fortaleça os instrumentos que vão sendo construídos e unificados com o apoio do Ministério Público Federal. E o outro processo é um programa mais ampliado de apoio à implementação dos compromissos, né, instrumentalizando aí os seus associados, seus membros, né, dentro do setor, para conseguir fazer com que a demanda seja feita de maneira igualitária, e, né, equilibrada em relação aos frigoríficos, os fornecedores, e aí conseguir impulsionar também a implementação. E aí, né, para encerrar esse bloco, né, é a plataforma de transparência. Vocês podem acessar aí a versão em português, que é o www.boinalim.org, né, ou em inglês, beefontrack.org. Na plataforma, a gente vai disponibilizar os documentos aprovados, oficiais, publicações novas que a gente vai gerando, o relatório, por exemplo, o relatório dos workshops já deve estar disponível, né? O registro, esse webinar também vai estar na plataforma, e a ideia, então, é a gente populando de informações, populando de dados, documentos, né, a plataforma, e ela servir como um hub aí de conhecimento, hub de informação, né, que permita a gente avançar na melhoria contínua dos documentos, da estratégia adotada. Ok? Bom, então vamos entrar agora no que é o protocolo de monitoramento de fornecedores de gado propriamente dito. Aqui a apresentação vai ser bastante objetiva, né? A gente não vai entrar em detalhes maiores em relação a cada critério, mas trazer de maneira geral o que o protocolo aborda, né? Reforçando, o protocolo ele foi construído sob uma análise fria em relação aos termos de cada compromisso, seja o TAC, seja o compromisso público da carne, né? Onde as cláusulas estabelecem quais são os critérios. A análise que nós realizamos, a gente fez uma segregação em relação àquilo que é aplicável e está operacionalizado hoje e aquilo que não é ainda aplicado e operacionalizado, e segregamos, separamos os critérios que são os operacionalizáveis, né? Ficando os demais, né? E aí eu posso citar um que é extremamente importante, caro aí para o setor, que é a questão do fornecimento indireto, né? De animais, ele não é um critério atendido, né? Ou outro também como violência agrária. Então são critérios dos compromissos que ficam reservados no estacionamento e vão ser tratados devidamente agora numa priorização e inclusão dentro do protocolo de monitoramento. Tá? Então o protocolo, né, tem o objetivo de unificar o monitoramento, né, unificar no sentido de que todos os compromissos possam ser atendidos desde que o frigorífico adote o protocolo. Aí você consegue ter uma harmonização dessa implementação, né? E o que é importante na harmonização? Quando o frigorífico falar não para um fornecedor, né, o outro também vai falar não para o mesmo fornecedor. Tá? E da mesma maneira, esse fornecedor, esse frigorífico vai falar qual que é a maneira desse fornecedor poder se tornar um cadastro ativo dentro do cadastro comercial da empresa, né? Facilitar a implantação de boas práticas de monitoramento, né? A ideia é ser esse elemento, né, de
esse ambiente de informação, né, o protocolo ele forneça essas informações, né, e dar transparência à sociedade sobre os esforços na redução do desmatamento na Amazônia, né, é algo aí que a gente sempre prima, né, pelos sistemas que a Flora adota e trabalha, focar na transparência, né, sim, transparência à sociedade, né, mas transparência também ao consumidor em relação àquilo que ele adquire, né. Então, a ideia do protocolo também é mostrar como é que, né, o monitoramento é realizado e aí dar transparência que as pessoas possam compreender e entender como os esforços são alocados aí para a redução do desmatamento no bioma. Bom, a aplicação do protocolo a todas as empresas do setor de carne bovinas, né, que operem dentro do bioma, que adquirem matéria-prima dentro do bioma, né, aí ela aborda de maneira direta e indireta o produtor rural e os frigoríficos, né, o produtor rural aquele que precisa estar adequado aos critérios do monitoramento, e o frigorífico que é o responsável por segregar ou por fazer o processo aí de identificação, monitoramento dos fornecedores, né, aqueles aptos e aqueles não aptos. E o varejo também, né, dentro de uma perspectiva de que no final da cadeia é ele que vai adquirir essa carne processada com esse histórico, né, e levar para o consumidor, né. Então a gente entende que a aplicação do protocolo ele envolve esses elos, né, minimamente aqui trazendo, né, informação. Existem outros atores aí dentro desses elos que são importantes, né, mas realmente a aplicação do protocolo se dá a esses atores. Os critérios do protocolo estão divididos em 4 categorias. A primeira, são das análises geoespaciais, né, são 5 critérios, são 5 principais critérios, né, que é o desmatamento ilegal, a sobreposição protege indígenas e unidades de conservação, o embargo ambiental, né, por desmatamento, e alterações dos limites do CAR. Isso aqui é um processo novo como critério, mas o CAR ele é algo que sempre esteve presente, né? A segunda categoria de critérios são aqueles checagens de listas públicas oficiais, né, e aí bem direto, né, o embargo ambiental e o trabalho escravo, um critério extremamente relevante e importante também, né? Um terceiro é a apresentação de documentos, né, algo mais objetivo, né, de fortalecimento do uso de instrumentos públicos e legais, né, relacionados tanto ao fortalecimento da política ambiental quanto também da questão sanitária, né, são documentos aí direto CAR, Cadastro Ambiental Rural, a LAR, Licença Ambiental Rural, e aí tem uma especificidade que é para o estado do Pará, e a guia de trânsito de animal também, né, que é um instrumento aí que valida a transferência da posse do animal entre instituições, né. E por fim a análise da produtividade, que é um elemento que existe nos compromissos vinculado à rastreabilidade, né, mas que não era adotado nenhum mecanismo, nenhum instrumento, né. Hoje ele entra no protocolo com uma proposta inicial, mas aí já sendo trazido para dentro desse tema, principalmente para lidar com a questão futuramente, né, da triangulação de animais, que tem muita relação com o fornecimento indireto também. Bom, vamos lá então. O protocolo, né, cada critério que foi lá harmonizado, lendo, né, os compromissos existentes, ele possui parâmetros, né, cada critério tem as suas bases de dados e fontes de informação, né, as regras para análise de propriedades em relação à aptidão e inaptidão da propriedade no cadastro de fornecimento, e as regras para desbloqueio das propriedades inaptas, né. Esse é um elemento importante, né, porque existe, né, sempre existiu nos compromissos esse aspecto aí da reativação dos fornecedores que estão bloqueados por algum motivo, né? Nem sempre muito claro, né, nem sempre estruturado, organizado também, né, não é algo unificado, e tem um esforço muito grande hoje do setor da carne, de maneira geral, e também do Ministério Público, em trazer, né, em reorganizar, né, essa cadeia, porque eles inaptos, né, eles seguem produzindo animais, seguem engordando animal, seguem comercializando animais aí para a cadeia da carne bovina. E aí, no protocolo, a gente vai ter também os fluxogramas, que a gente vai utilizar aí para fazer a apresentação, ele vai ajudar ao processo de tomar a decisão, e notas técnicas, né, a gente tem aí 2 notas técnicas do documento, eles são importantes para trazer o elemento de que
tolerância dentro dos critérios não significa aceitação da não conformidade, tá? Mas significa um elemento técnico que vai dar um suporte, uma segurança para a empresa operacionalizar sua compra, tá, ok? Essa é a ideia das notas técnicas que também vão constar no protocolo. Bom, vamos lá. Então, vamos entrar agora nos elementos dos critérios, né? O primeiro aí, conjunto de critérios são de análise geoespaciais, são os critérios que demandam aí um esforço maior em termos de investimento, capacidade instalada para os frigoríficos, né? Porque ele demanda de instrumentos de geomonitoramento. A base de todo esse trabalho ele inicia também na unificação desses aspectos, né? Aqui onde gerava bastante diversidade de abordagem, né? E aí são os 5 elementos, 5 critérios que a gente vai tratar. O primeiro deles, o desmatamento ilegal, né? Então, os parâmetros e as fontes utilizados é a base do CAR para a identificação, para, né, o cadastro da propriedade rural, dentro do cadastro comercial da empresa. O desmatamento é o do PRODES Amazônia, do INPE, né? Como fonte, né? Você está ali a informação. Aí o parâmetro, né? Os polígonos de desmatamento têm que ser maiores ou igual a 6,25 hectares, né? Esse é um recorte estabelecido e aí dentro de uma perspectiva de metodologia do próprio PRODES, mas também em termos de questão técnica, né? E eles têm que ser posteriores a 1 de agosto de 2008, né? E a gente tem qual que é a fonte do dado mais indicada, né? Que é o PRODES 2009 para trabalhar. E aí é fazer a sobreposição dos polígonos de desmatamento nas imagens das propriedades, tá? Então o processo aqui de tomar a decisão é na compra do gado, né? A fazenda possui, apresenta a área desmatada após a data do corte. Se ela não possui, ela está apta, né? Se ela possui, a gente vai para um segundo nível de análise, né? Qual que é o tamanho dessa sobreposição? Ou seja, qual que é o tamanho do desmatamento na propriedade? Se ele é maior ou igual a 6,25, atendendo esse critério, sendo superior, a propriedade já é bloqueada. Tá? Não sendo superior, entende-se que é um erro de bases cartográficas, um erro técnico. Tá? Então, a propriedade, não atendendo isso, ela está apta para fazer o fornecimento. Estando a propriedade bloqueada, né, existem 3 formas ou 3 mecanismos da análise posterior para fazer o desbloqueio dessa propriedade, né, caso caiba. Né? Primeiro, se o desmatamento foi legal. Né? Existe uma autorização de expressão vegetal, uma autorização de desmatamento? Sim, existe. A propriedade tem desbloqueada. Sempre em atenção aí às datas, né, vinculadas à autorização. O segundo é a existência de um falso positivo, aquele PRODES identificado naquela propriedade que teve que ser maior que 6,25, ele não é um desmatamento recente, ele é uma limpeza de pasto, existem várias informações técnicas, motivos para fazer isso. É uma forma também de desbloquear aquela propriedade. E o terceiro mecanismo, terceira forma, né, é a reparação de danos. Né? Assim como o embargo ambiental existe seu instrumento de reparação de danos, aqui também existe essa perspectiva do produtor fazer a reparação desse dano, assumir a sua responsabilidade nesse processo e a propriedade ela vai ser desbloqueada. Tá? Segundo critério, embargo ambiental, as bases, né, novamente, é a base do CAR para a identificação das propriedades. Nesse caso aqui, a fonte vai ser a informação de desmatamento, né, na base do IBAMA e da SEMAS do Pará, a informação vetorizada, né, e aí você faz essa sobreposição desses polígonos com as imagens da propriedade. Né. Vale a pena destacar que dentro do parâmetro também, polígonos baseados em um único ponto não são considerados, ou mesmo quando o polígono está com status suspenso ou cancelado. Então, o processo de decisão aqui na compra do gado é a propriedade possui sobreposição com o polígono de desmatamento? Ela não possui esta. Se ela possui propriedade bloqueada. E aí, novamente, a gente tem uma questão de desbloqueio, né? Que é o quê? Quando está bloqueado por desmatamento ilegal, que é o critério principal, a propriedade segue aqueles elementos tratados acima, né? Caso não esteja bloqueado por desmatamento ilegal, né? Tem um PRODES, mas não tem um embargo, mas não tem um PRODES, né? Embargo vetor não tem um PRODES, tem que identificar se aquela é a propriedade. Tá? Se não for a propriedade, pode haver um desbloqueio desta. Alterações dos limites do CAR. Esse é um elemento novo, né, que ele surge como forma de coibir fraudes aí no uso da informação do CAR. Então, a base é a própria base do CAR, né? E aí o parâmetro é fazer essa atualização anual, e a atualização anual dentro do período programado igual para todos os operadores. Né?
Então, na compra do gado, a propriedade possui alteração de limites na base do CAR atualizada? Se ela não possui alteração, ela está ok. Se ela possui, gera-se um bloqueio naquele momento de atualização da base de dados. Tá? Aí, vamos verificar se o mapa anterior apresenta sobreposição com o período do PRODES. Né? Tem que analisar. Bom, eu excluí uma parte do CAR, alterou, diminuiu a propriedade, o limite. A área excluída possui um PRODES. Né? Se ela não possui, tá ok, é uma adequação, pode ser considerada uma adequação. Se ela possui, né, opa, é um sinal de alerta. A fazenda ela tem que ser bloqueada e aí fazer uma análise em relação à legalidade dessa alteração. Tá? Bom, seguindo aqui, a sobreposição com terras indígenas, né, a fonte é a base do CAR, a base cartográfica da FUNAI, né, e aí faz a sobreposição em relação a essas duas bases, né. Vale considerar que só a demarcação de terras consideradas declarada ou mais avançado é que está passível de análise da base. Tá? Então, no ato da compra, né, tem que verificar a situação de sobreposição da fazenda com alguma terra indígena. Não havendo sobreposição, está apto. Havendo, a gente segue para uma abordagem técnica, que é uma tolerância técnica, né, que adota um gradiente de acordo com o tamanho da propriedade. Né? A partir de 100 hectares até superior, a partir de menos 100 hectares até superior a 3.000, você tem regras de tolerância distintas em termos de proporção ou em termos de porcentagem da propriedade que está sobreposta. Né? Considerando sempre que esse aspecto técnico, né, ele tem relação com erros cartográficos, tá? E não com o uso, de fato, da terra indígena. Né? Um aspecto importante, não existe desbloqueio para esse critério. E o último, relacionado à geoespacial, é a unidade de conservação, a sobreposição. Né? Ele segue a mesma regra aí de análise em relação à terra indígena, com a diferença que a base é a base dos órgãos competentes, né, ambientais. Né? E aí possui uma regra de desbloqueio, né, que é relacionado à desapropriação do imóvel rural para transformação e conservação e indenização de posses. Né? Se esse processo não foi consolidado, a propriedade pode ser desbloqueada, né? Aí tem as formas de segurar isso. E quando a unidade de conservação ela permite o uso ou a produção pecuária, tá? Isso aí devido ao plano de manejo, isso aí você consegue analisar para o decreto de criação e outros aspectos aí. Tá? Bom, agora vamos para os critérios de análise das listas públicas, né? Agora são critérios mais objetivos em termos de ter ou não ter, constar ou não constar, tá? São dois. O embargo ambiental, aqui a gente fala do CNPJ, o CPF do proprietário, e aí considera também um arrendatário nessa análise, tá? Focando no embargo ambiental por desmatamento. Consta nas listas do IBAMA ou na lista da IDEI das Cenas do Pará, propriedade bloqueada. Não consta, está apta. A regra de desbloqueio, verificar se de fato aquela propriedade vinculada àquele CPF é objeto de embargo. Trabalho escravo, mais objetivo ainda também, segue a mesma questão utilizando CNPJ ou CPF proprietário e considerando arrendatário também. Nesse caso é para todas as fazendas vinculadas a essa documentação e a lista suja do trabalho escravo na Secretaria de Inspeção do Trabalho é a fonte da informação. Consta na lista? Não. Consta bloqueado. Não há desbloqueio, a não ser que o auto aí que configura a pessoa com trabalho escravo seja eliminado. Bom, critérios de análise de documentos. Tá? Aqui são 3 critérios. O cadastro ambiental rural, bem objetivo. Né? Você ter no ato da compra o CAR ou o protocolo. Né? Tem o CAR, ok, compra. Tá ok, não tem que fazer o CAR para ter desbloqueada essa compra. Licenciamento ambiental rural, aí tem uma restrição que é no estado do Pará, né? Então o sistema da SEMAS pode ter essa informação. É o LAR ou o protocolo, e para propriedades acima de 3.000 hectares no Pará. Né? A propriedade tem essa característica, né? Ok, ela apresenta a LAR, se ela não apresenta, a propriedade é bloqueada. Tá? Se apresenta, a gente tem um segundo nível de análise, o documento está vigente, né? Tem que ver essa questão que é muito importante, não é só ter um documento lá, uma licença emitida, só que ela não está vigente, né? É um documento renovado. E aí o desbloqueio, né, quando não está vigente, bloqueia. Quando está vigente, está ok a propriedade. E desbloqueio acontece imediatamente a apresentação do novo protocolo ou da licença atualizada.
E, por fim, a guia de trânsito de animais. Na verdade, é só garantir, né, esse recebimento da GTA para aquela carga que garanta aquela origem a mesma da análise feita pelo frigorífico. Tá? Então, não, tem a GTA, tá ok, não apresenta GTA, a compra é bloqueada. E aí, por fim, o critério que eu disse que gerou um pouco mais de discussão, que é o critério da análise da produtividade da fazenda. Né? Ele tem uma limitação clara que o frigorífico sozinho não consegue fazer essa análise completa, né? Mas ele é um primeiro instrumento aí para gerar informações em relação à triangulação de animais. Né? Pode ter impactar de maneira negativa no setor produtivo, na própria relação comercial, porque há produtores que vão estar acima desse índice. Tá? Então, vamos lá, o índice de produtividade ele estabelece como teto aí 3 cabeças enviadas para abate hectareano, né? Aí você fala, mas cabeça não é indicada na unidade animal. Foi estabelecido 3 cabeças, né? Normalmente, dependente aí do tamanho do animal, né? O foco são as 3 cabeças. A base de cálculo é o ano fiscal, né? E aí, para fazer esse cálculo, que a gente está falando em área da propriedade, né? Saber que a gente tem a base do CAR, tem que fazer com base na declaração de uso alternativo, né? Dentro do CAR. E quando não existe, que é muito comum, né? Fazer uma estimativa com base no Código Florestal. Temos diversas formas distintas, né, em relação à reserva legal no bioma Amazônia, né, mas aí o protocolo também vai trazer como informação essas realidades, tá ok? Então, assim, o processo na compra do gado, né, o índice, na propriedade que está frente ao o índice dela ultrapassou, né, o índice superior, né? Se ultrapassou, né, a compra está bloqueada. Se não ultrapassou, a compra está apta. Né? Então, no decorrer do ano, o frigorífico vai fazendo a coleção de informações de dados de animais enviados para fazer essa análise. A compra bloqueada, ela vai ser desbloqueada, tá, dentro de uma apresentação de um documento ao declaratório do produtor que qualifique aí o seu sistema produtivo. Né? A ideia é gerar essa informação e que essa informação possa ser tratada da maneira devida em processo de auditoria, quando isso for estabelecido. Tá? Então, esse é um critério que, nos workshops, foi um critério que gerou um pouco mais de discussão, né? Mas é um critério que ele dá início, ele dá entrada, né, à abordagem a novos temas aí que antes não estavam endereçados. Tá, ok? Só para finalizar, né, se a gente entra nas dúvidas e esclarecimentos, o pessoal podem falar, mas e o critério de desmatamento zero de compromisso público da pecuária? Ele também é um elemento coberto pelo protocolo, mas o foco desse protocolo, junto com o Ministério Público, são os compromissos vinculados à TAC, né? Mas isso esse protocolo, o desmatamento zero, ele não é um critério eliminado, tá? Por quem tem compromisso. Tá? Ele só não entra de maneira objetiva nesse protocolo, ele vai entrar assim, mas não dessa maneira, porque o foco aqui é a implementação também, impulsionar a implementação dos TACs, né, que trabalham com um aspecto do desmatamento ilegal. E aí, né, a plataforma está ativa, a gente vai entrar agora no processo de tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos, tá? O nosso canal de contato é esse aqui, boinalinha@imaflora.org. Utilize também as plataformas, né, o site. E aí todas as perguntas que foram trazidas aqui, vamos ver se a gente consegue já tratá-las todas agora, nesses minutos finais. Mas o que não for abordado, o canal está aberto, a gente vai responder a todos que fizeram as suas colocações. Ok? Cancelo aqui. Oi, Lisandro. Bom dia. Oi, Cecília. A primeira pergunta veio da Luciana, da consultoria Soluções Inclusivas, e sobre os critérios do protocolo. Luciana, gostaria de apresentar? Boa tarde, quer dizer, boa tarde no meu horário aqui, bom dia para vocês. Luciane, acho que a gente se conheceu na COP24, Lisandro, tudo bem? Bom, são 2 perguntas, né? Uma sobre a sobreposição com territórios quilombolas, que existem, na verdade, uma quantidade muito menor do que terra indígena, mas o INCRA também tem uma base de dados georreferenciada e que diferencia entre a fase, né, que está o processo de demarcação,
e eu queria entender por que isso não entrou e se tem planos de entrar. E a outra pergunta se refere à questão da saúde e segurança do trabalho, que vocês usam a lista mais fácil de acessar, que é a lista suja do trabalho escravo, mas o trabalho escravo, na verdade, ele é crime, né? Daquela lista ali vai para uma ação penal pública normalmente, mas o fato é que, para caracterizar o trabalho escravo, você tem uma série de infrações em matéria de saúde e segurança do trabalho que, isoladamente, já poderiam ser consideradas no momento de cadastrar um fornecedor, né? É empregado que dorme no feno, empregados na área rural que não tem banheiro para usar, né? Não tem local para fazer as refeições com condições de higiene minimamente aceitáveis. Então, o trabalho escravo, né, quando ocorre a inclusão na lista suja, nada mais é do que uma série de infrações em que o empregador teve a oportunidade de se defender e entenderam que aquilo aconteceu, e aí esse conjunto se avalia que caracteriza o trabalho escravo, e aí ele vai ser processado criminalmente. Mas o fato de haver autuações, sobretudo numa fase avançada, é uma visão muito mais preventiva, muito mais abrangente, e é uma informação que se pode obter junto ao ex-Ministério do Trabalho, né, agora Secretaria de Trabalho e Emprego, que é uma secretaria do Ministério da Economia, pedindo uma certidão, que o produtor rural apresente uma certidão sobre a existência ou não de autos de infração envolvendo a propriedade dele, né, envolvendo esse produtor aí como empregador, né, pessoa física ou jurídica. Então, são esses dois questionamentos. Oi, Luciane, lembro sim, né? Você se encontrou lá em Katowice, né? Isso, exato. Então, bom, vamos lá. Primeira pergunta, quilombos, né? Esses quilombos, eles estão dentro, como se analisa os TACs, né? Eles são elementos importantes aí em relação a populações tradicionais, né? A esse elemento. Eles não estão cobertos, né? Ainda pelo protocolo, nem pela abordagem existente atualmente, né? Existe sim a intenção de fazer essa inclusão, né? Existe todo um trabalho de discussão, como eu falei, alguns elementos eles ficam num estacionamento, num curral que a gente chama, né? Para a gente ir tratando mais adiante, tá? Então, assim, a questão de quilombos está no radar, né? É um dos temas que vai entrar adiante, tá? E nessa perspectiva da priorização. Sobre a abordagem de trabalho escravo, hoje, assim, ainda, né, é uma abordagem reativa a uma lista, né? A gente não tem uma abordagem proativa de identificar, antecipar esses eventos, né, ou então antecipar o registro da infração, né? Eu sei que existem empresas já trabalhando com abordagens, com ferramentas em termos de análise de risco por território, né, mas ainda não criamos uma operacionalização, não trouxemos para dentro dessa abordagem unificada, uma operacionalização que considere os elementos que você trouxe, tá, Luciano? Mas, sim, ambos os aspectos são extremamente importantes para a gente colocar numa lista de organização para tornar operacionalizável e conseguir fazer, no processo de melhoria contínua dos protocolos, né, trazer os elementos para dentro, tá? Então, assim, é sempre importante esse reforço, né, essa colocação que vem das partes aí interessadas, envolvidas, para a gente ir capturando mais informação e trazendo tanto para a questão de como criar um mecanismo, como também para a questão de priorização, tá? Eles estão no radar, mas ainda não incluídos dentro do protocolo. Obrigada. Ótimo. A segunda pergunta vem da Ravena, do Center for Climate Analysis, Crime Analysis, sobre fornecedores indiretos. Bom dia, Ravena. Oi, bom dia, Lisandro. Bom dia, pessoal. Lisandro, muito obrigado pela sua apresentação super informativa. A minha pergunta é bem direta, assim, né? Em termos, você explicou todos os critérios, eu queria entender o que significa dizer que esses critérios não são operacionalizados do ponto de vista de exigibilidade pelo Ministério Público Federal e especificamente em relação ao critério dos fornecedores indiretos. Então, realmente significa dizer que as empresas não são obrigadas a monitorar os seus fornecedores indiretos? Isso, não, Ravena, não significa isso, né? Quando a gente fala que é não operacionalizável, é quando não existe a informação organizada, disponível, de maneira que se consiga
tomar decisões com assertividade e com agilidade, né? É necessário estabelecer qual que seria o sistema, a sistemática que pudesse fazer com que o frigorífico consultasse dentro do seu sistema próprio ou um sistema externo a informação para fazer a tomada de decisão, tá? Então, quando a gente fala que não está operacionalizável, é que assim, fornecedor indireto, né? Passaram 10 anos, a gente não tem ainda nada colocado que atenda a esse elemento. Existem sim iniciativas já tratando do tema, e essas iniciativas, o que elas tratam, são extremamente relevantes para a gente conseguir trazer para dentro desse processo, né? E assim, não estando no protocolo, não significa que o frigorífico não deva cumprir, né? Na perspectiva futura, porque ainda hoje não cumpre, tá? E aí, no caso específico do fornecimento indireto, ele não está no protocolo, e quando foi feito a apresentação ou a definição de quais critérios seriam desenvolvidos e colocados no protocolo, ficou acertado junto à Procuradoria da República em Brasília, com o procurador Daniel Zeredo, de que esse tema indireto ele é prioritário, tá? E deve ser tratado aí no próximo ciclo de reorganização das informações ou dos critérios dos protocolos, tá? É um tema que é extremamente urgente, é um tema extremamente importante, delicado, né? Já temos atores fazendo sim análise com capacidade aí já se desenvolvendo, instalando mecanismos, né? Mas ainda ele não está instituído de maneira ampla pelas empresas frigoríficas, né? Aquelas que possuem monitoramento. Legal. Próxima pergunta é do Ednei, da Nice Planet. Ele tem algumas perguntas em relação aos critérios de geomonitoramento. Se puder comentar, Ednei. Bom dia. Consegue me ouvir? Bom dia, Lisandro. Acho que a gente já nos conhece, já conversamos em outros momentos através do GTPS e em outras conferências. Minha pegada é um pouquinho mais técnica. Bom, eu sou o diretor operacional da Nice Plant. A gente está 10 anos trabalhando com protocolos da carne. Nos especializamos nesses 10 anos em analisar a propriedade. Hoje já analisamos de forma assistida e com análises especiais em 38 mil propriedades. Em 11 estados brasileiros, temos frente fazendo também análise no Chaco Paraguai, não só na Amazônia, mas também Cerrado, Amazônia e Chaco Paraguai. Hoje represento ou presto serviço para 22 empresas frigoríficas, com um total de 58 plantas, operações frigoríficas, isso fora confinamento, fora estação de pré-embarque. E, como eu falei, eu tenho um know-how desde o início desse TAC. E, com muito esforço, muito sacrifício, a gente vem nesses longos 10 anos buscando um ponto de harmonizado, vamos assim dizer, para pegar o gancho do próprio protocolo, e conseguir atender os diversos compromissos públicos assinados pelos nossos clientes. E nessa trajetória desses 10 anos se mostrou uma tarefa muito difícil, porque você está falando de biomas diferentes, de estados diferentes, de critérios diferentes, de Ministério Público diferente e procedimento de auditorias diferente. Vale lembrar que todos os nossos clientes que submeteram as auditoria e seguem à risca nossos procedimentos, todos tiveram conformidade acima de 99% na auditoria do Ministério Público, onde leva em consideração todas as compras realizadas do ano. Então, o resultado final da nossa mecânica é muito bem avaliado e muito bem aprovado. E quando a gente vem à discussão do protocolo harmonizado, eu acho que já não vem em hora melhor. Eu acho que vai completar 10 anos de TAC, então eu acho que mais passou do ponto de você ter exatamente uma convergência de todos os critérios, de a gente falar a mesma língua e todo mundo na mesma língua e ter seus procedimentos operacionais de igual, para não se criar um mercado paralelo para aqueles que não têm TAC ou não têm compromisso público. Mas tem alguns pontos que a gente encontra uma certa dificuldade na hora de operacionalizar, para
fazer as análises de todas as propriedades, a gente tem alguns pontos que a gente analisa minuciosamente, sempre para repassar as informações para o nosso cliente para tomar decisão. E como eu coloquei na pergunta, um dos pontos é quanto a este PRODES de menor que 6,25, área de desmatamento. Uma questão que eu acho que tem que se levar muito em consideração é qual o posicionamento do próprio INPE em informar essas áreas dentro da sua base. Isso é um resíduo? Eu acredito que não, porque todos que a gente pegou para analisar, todos estão categorizados como desmatamentos. Eles podem ser um ajuste de base na readequação da máscara que aconteceu em 2015, sim, pode ser. Mas também existe alguns padrões que a gente vê que internamente a gente chama de multipolígono, onde um desmatamento, dependendo da metodologia utilizada, ele é formado por vários micropolígonos menores de 6,25 e quando você soma ele passa de 10, 12, 15, às vezes até de 20 hectares. E quando eu coloco na sequência, eu acho que é importantíssimo levar em consideração o que representa esses polígonos menores de 6,25. Num levantamento que a gente fez internamente, a gente está falando de mais de 56 mil polígonos que são menores de 6,25, que totaliza uma área acima de 110 mil hectares de desmatamento. E, de fato, é desmatamento. Quando a gente analisa, hoje, internamente, a gente analisa pixel a pixel para todos nós, se de fato houve ou não houve supressão daquele PRODES. E quando a gente pega pequenos PRODES menores de 6,25, a gente constata que, na sua maioria, sim, houve um corte, houve desmatamento. E a gente, se constatado e for pertinente, a gente mantém a propriedade bloqueada. Então, acho que eu coloco a minha pergunta, seria qual é o posicionamento do INPE quanto a esses PRODES menores de 25 e estendo também qual o posicionamento do Ministério Público. Ele vai autorizar o uso ou simplesmente não levar em consideração esses 110 mil hectares de desmatamento? Eu vou aproveitar o gancho, Zan, são 3 perguntinhas e aí eu acho mais prático. Em relação aos polígonos do IBAMA, eu vi que na apresentação está lá na questão de desbloqueio levar em consideração a questão de existência de PRODES, né? O IBAMA, ele tem outros motivos. A gente sabe que o desmatamento é um dos principais, mas existem embargos por não permitir regeneração. Então, às vezes já está anos antes e vem o embargo não pertinente a um PRODES. E aí a questão em cima do próprio IBAMA, leva-se em consideração todos os polígonos. A pergunta, né? E a outra pergunta, já aproveitando a questão do IBAMA, é que se está se analisando polígonos IBAMA, qual a necessidade de utilizar ainda a checagem de CPF? Sabemos que a base do IBAMA, o CPF pode pegar do vizinho, pode ser do caseiro, pode ser do antigo dono, então a análise propriamente dita da lista, entendo que isso foi colocado em 2009, onde que não existia uma base de vetores, de geometrias da parte do IBAMA disponível para consulta, então o que tinha era a lista do IBAMA e ainda a lista ficava no servidor que mais ficava fora do ar do que online, então existia uma grande dificuldade até de acessar essa lista, hoje não, mas foi um procedimento implantado. Hoje, quando avança para geometrias, fica meio redundante. Aí vem a pergunta, por que ainda utilizar a lista se você está analisando de fato a sobreposição? Uma vez que o CPF está na lista, porém, você tem 5, 6 fazendas, você vai checar qual de fato é a fazenda que está com aquela sobreposição do embargo, ponto. E a questão que, na sequência, foi colocado a questão do CAR. Eu lembro que, falo engano, ele é uma obrigação imposta mais no TAC do Pará, e pelo que foi colocado está de forma abrangente para todos os estados. Só para confirmar se de fato só para o Pará, porque não ficou muito claro, se é só no Pará mesmo, e agradeço o espaço. Não, legal, Dinei, é super importante, né? Todas as vezes que a gente se encontrou, né, eu acho que tem uma qualidade técnica bastante de destaque, né? Isso aí nos traz muito insumos, subsídios para facilitar esse processo, né? A Flórida é um facilitador de processo. De trás para frente, em relação, você falou CAR, né? O CAR para todos os estados, tá? Só apenas a LAR, que é focada no estado do Pará.
mas a necessidade de educar fica para todos os estados. O segundo aspecto em relação ao uso da lista de embargo, né, ainda utilizar a lista de embargo, diz respeito a um processo transitório, tá? É o nosso entendimento. Nas discussões que houveram, né, a gente tem, mas já tem o dado geoespacial, tudo bem, mas tem empresas que ainda estão implementando seus protocolos, né, estão implementando o processo de monitoramento e não possuem toda uma capacidade instalada de fazer análise de informação geoespacial, por exemplo. Então, dentro do processo de transição, é importante que a lista fique, né, se mantenham, tá, até a gente ter todas as bases de vetores solucionadas e as empresas com condições para fazer o monitoramento. Tá? E aí, o outro ponto, né, relacionado ao parâmetro maior ou igual a 6,25 para tratar desmatamento, né, primeiro, questão do INPE, né, pelo que eu entendo, dialogando com as pessoas que eu já conheci, que fizeram parte dessa história, né, do PRODES, é uma questão mais de fazer mensuração de resultados e manter uma base histórica, né, porque teve um momento em que 6,25 era onde se chegava, se conseguia fazer análise, por causa que era a espessura da ponta do lápis onde se faziam os desenhos, né, quando a gente não tinha um sistema mais automatizado, sistema informatizado, né? Então isso seguiu junto com a metodologia do INPE em fazer o anúncio do acúmulo de desmatamento. Agora, a informação inferior a 6,25, eu tenho a mesma leitura que você, é desmatamento, né, tem um potencial muito grande, existe aí um somatório de polígonos que pode ultrapassar os 6,25, mas o polígono é menor que 6,25, tá? Eu tenho essa compreensão, a gente entende. Agora, a definição de 6,25, ela vem de uma posição, um ofício emitido aí pelo Ministério Público aí, num acordo com empresas que foram auditadas, né, que você tem uma base aí, um recorte estabelecido, né, e tem uma questão da gente qualificar a adoção desse critério, e aí, na melhoria da abordagem do protocolo, de maneira estratégica e inteligente, ir avançando para esse espaço, né? Porque se a gente está falando que os compromissos é para eliminar desmatamento, e a gente consegue ter uma qualidade, né, da informação que é menor que o recorte hoje, que confirma que é desmatamento, eu acho que dá para se pensar nesse avanço por esse caminho. Mas por hora, né, é tratado o recorte, o 6,25, maior ou igual a 6,25, numa perspectiva de que pode ter erro também na sobreposição, tá? E aí a limitação ela não se dá necessariamente porque o INPE só usa 6,25 para fazer a mensuração histórica do desmatamento, tá? Para ser bem rápido aqui. A gente está com um horário aí um pouco estourado. Eu queria saber se a gente pode fazer mais uma pergunta, né? E aí as demais a gente faz a gente atende aí individualmente posteriormente. Podemos fazer, Cecília? Sim, claro. A gente tem mais uma pergunta aqui, é da Fabiana, também sobre a questão do PRODES e a sobreposição. Não sei se a Mariana já teve a resposta com as novas explicações do Lisandro. Mariana, se gostaria de se apresentar? É da AgroTools, Fabiana. Oi, Lisandro. Bom dia. A minha dúvida é realmente a questão do desmatamento zero e essa regra de tolerância. Então, se o PRODES sobreposto está menor que 6,25, eu nem preciso ir para análise avançada, né? Ele já é considerado apto e o frigorífico pode continuar com a negociação, é isso? Isso, Fabiana. Assim, a definição né, o parâmetro, né, o recorte. Eu vou tomar a base de dados do PRODES dos polígonos superiores a 6,25. Né, esse é o primeiro processo, tá? E aí, se a sobreposição ela é na propriedade, então, de um desmatamento é menor que 6,25, a propriedade é considerada como apta. Hoje, esse é o que está estabelecido no protocolo. Tá? Identificando oportunidades de melhoria, esse processo ele vai sendo requalificado. Tá? Então, hoje o que está estabelecido é isso. Eu vi, não sei se é sendo bem objetivo, tá, Fabiana? É assim que está definido. E aí surgiu uma pergunta no chat aqui que eu vi rapidinho, eu acho que é importante falar, né, que é a questão da implementação. Né? Foi estabelecido pelo Ministério Público Federal que a partir de 1º de julho esse protocolo deve ser implementado pelas empresas, né, começar a oferecer a regra, né, de
do monitoramento. Tá? Esse processo ele ainda depende de todo um trabalho de engajamento, né? A gente, só para pontuar aqui, a gente já fez um trabalho no Mato Grosso, no Pará, o início de diálogo, né? abria o espaço para conhecer as empresas e fazer os anúncios, né? O Ministério Público tem a situação agora de fazer a comunicação, e aí a gente já tinha programado atividades em Manaus, Porto Velho e Rio Branco, e elas foram suspensas devido ao cenário atual. Então, a gente tem um entendimento definido da implementação a partir de 1º de julho deste ano, mas tem todo um processo de engajamento em curso, influenciado de maneira negativa pela situação que vivemos hoje de isolamento social. Lisandro, se der tempo, eu gostaria de colocar uma pergunta do Dário, da Transparência Internacional, que ele pergunta quais são os desafios que a gente ainda tem na implementação do protocolo. Por favor. Dário. A última, acredito, mas se tiver tempo, a gente tem outras na lista, tá? Não, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Tive a oportunidade de acompanhar o TAC quando ele foi assinado. Eu era estagiário do Ministério Público e estagiário do Amazon ao mesmo tempo, analisando os TACs. Eu queria saber quais são os desafios que permanecem. Dá para ver que vocês estão bastante avançados, né, nesse trabalho. E a outra pergunta seria quais são os mecanismos assim que estão especificamente voltados para evitar a lavagem do gado nessa cadeia. É isso. Obrigado. Legal, Dário. Legal também, né? Saber que você é parte dessa história, né? Lá no começo você estava junto a esses atores, né? Bom, acho que o desafio, sim, o primeiro, né, desafio, eu acho que é a gente conseguir ampliar o maior número de critérios possível dentro do que foi celebrado pelos termos de ajustamento de conduta, né? Existem coisas, como a gente até comentou, sobre operacionalização ou não, né? Isso é um elemento bastante importante para conseguir incluir ou dar solução para atendimento pleno dos compromissos. Esse é o primeiro grande desafio, e aí eu recaio na questão que você para mim destaca, que é a questão do fornecimento direto, né? Porque aí você vai aplicar todos os critérios para todos os fornecedores indiretos, né? Então você dá uma ampliada grande, né? Esse é um grande desafio, né? Tem a questão de violência agrária, né? Que também é importante, a gente não está dando conta, é um fator crescente no Brasil, né? Eu vejo esse outro elemento. E é um elemento bastante importante, né? Que é um desafio grande, é a gente ampliar, né? Eu conversando aí com operadores lá no Pará, né? Com atores aí do setor, né? Falando, precisa passar dos 70% desse market share e atingir os outros 30%, né? Isso aí passa pelo processo de engajamento e fazer com que as empresas adotem, assumam compromissos, né? Para a gente ter uma isonomia de mercado e eliminar essa questão do que você traz depois, a triangulação, né? A triangulação ou vazamento. No caso é mais vazamento, porque a empresa não adota nenhum compromisso, não segue essas regras e vai dando vazão a todas as não conformidades que os outros frigoríficos estão bloqueando, né, quando possível. E ainda assim, né, no cenário de uma ausência de isonomia, né, na operação. Então, acho que o desafio é fazer ampliar, né, análise sobre uma cadeia na verticalização, né, mas na horizontalização também, né, alcançar aí outros operadores, outros frigoríficos que têm uma participação, mesmo que segmentada, né, mas no somatório uma participação importante, é alcançar esses atores, né. Eu acho que seriam os dois grandes desafios aí, e já demonstrado aí pelos 10 anos, né, de implementação dos compromissos, o quão difícil é e ainda será alcançar esses elementos, né? É isso? É isso. Você pode falar só um pouquinho dos mecanismos específicos que vocês usam para evitar lavagem de gado? Desculpa, Dário. A gente não tem um mecanismo específico, né? Hoje surge o critério índice de produtividade como uma forma de gerar informações, né? Só que cada frigorífico individualmente vai estar gerando essa informação, estabelecendo uma análise no fornecimento, né? Então, quando tem um número muito elevado de animais para uma área pequena, quais são os motivos desse valor elevado,
né? Agora, não existe uma sistemática posterior de análise e de organização dessa informação pensando em toda a cadeia de fornecimento, né? Porque cada frigorífico atua num ambiente e o mesmo fornecedor pode vender para mais de um com uma ação normal aí, né? De não fidelidade que é natural dentro do setor, né? Então, assim, hoje não existe esse instrumento desenvolvido, existem iniciativas de identificação do fornecimento direto, né? Que vai, de certa forma, gerar uma pressão sobre a triangulação, mas não existe uma sistemática estabelecida para a triangulação de animais. Tá certo. Muito obrigado, viu? Parabéns mais uma vez para vocês. Obrigado. Lisandro, a gente tem mais pelo menos umas 5 perguntas, mais pessoal querendo comentar. Aí o tempo já foi, né? A gente vai esticar mais uns minutinhos. Não, vamos então aproveitar mais uma pergunta e aí a gente encerra com essa pergunta. Pode ser? Ok, pode ser. Uma pergunta aqui sobre análise de produtividade, a Leila. Se a Leila gostaria de comentar, ela dá agroícone. Oi, Cecília, obrigada. Lisandro, parabéns aí por todo o trabalho, excelente trabalho, excelente apresentação. Na verdade, eu fui fazendo perguntas ao longo da apresentação e as perguntas foram respondidas, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta de como se define o índice de produtividade, você falou 3 cabeças por hectare, mas se tiver outro sistema produtivo, vai ser avaliado caso a caso, e a pergunta foi em relação a quando é confinamento, por exemplo, que a gente não consegue medir em cabeça por hectare, né? Eu acho que já foi respondido, na verdade, te agradeço. Agora, eu vou aproveitar e perguntar do desmatamento ilegal, né? Quer dizer, se tiver licença de desmatamento, então ele está apto para vender para o frigorífico? Isso, é o que está estabelecido em termos de desbloqueio, né? Havendo o desmatamento e ele estando legal, né, concedido, o ato dele foi estabelecido em cima de um ato legal, né, documentado, o protocolo vinculado e olhando para os critérios do TAC, né, não tem como gerar um tipo de bloqueio, né, porque existe essa legalidade, tá? O que é diferente quando a gente fala em termos de desmatamento zero, né? Porque independente da estratégia adotada pelas empresas no monitoramento do desmatamento, né? O desmatamento zero é ampliado, né? Em tese, ele não deve ser tratado como dentro da mesma abordagem do desmatamento ilegal, né? E aí sim que a gente tenta separar, né, no próprio protocolo, deixar isso bem claro, porque para atendimento do TAC a gente está falando de desmatamento ilegal, mas existem empresas, não só frigoríficos, né, mas na cadeia de valor da carne, que adotam essa referência, né? Então é uma referência importante, porque é uma referência que tem muito valor aí para o mercado exterior, né? Então é um tema que fica presente, mantido no protocolo. Perfeito, obrigado, Alessandro. De nada, Leila. Bom, então vamos finalizando. Os demais comentários, as demais informações a gente pode vamos respondendo individualmente. Esse webinar vai ficar registrado na plataforma Apoio na Linha, junto aí à estrutura de Maflora, tá? E outras oportunidades surgirão para a gente fazer novos debates aí, aproveitar o conhecimento técnico de boa parte de vocês que estão participando aqui, a audiência desse webinar, né? E considerar que o processo ele é de melhoria contínua, né? Então, cada novo atributo, nova informação que subsidia um avanço em prol do impacto que é redução do desmatamento, né? Ele será absorvido, tratado, né? E momentos, né? Vamos propiciar momentos de discussão para que essas informações possam ser absorvidas. Então, agradeço aí a audiência de todos e aguardo vocês numa próxima. Grande abraço. Obrigado.